Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos com a entrevista de Armando Vara e as acusações ao juiz Carlos Alexandre. Falamos das corporações que não informam a Proteção Civil. Um diferendo, então, aqui vamos analisá-lo. Rui Rio não compreende salário mínimo, diferente entre privado e público. Na sequência da greve dos enfermeiros, as misericórdias dizem estar disponíveis para realizar as cirurgias adiadas. E na política internacional, Theresa May e o futuro do Brexit é o que vamos analisar. São estes os temas que temos hoje em análise, terça-feira, no Espaço Opinião. Comigo em estúdio, Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos precisamente, tal como também disse no início, começamos com a entrevista de Armando Vara, uma entrevista à TVI, onde Armando Vara faz acusações ao juiz Carlos Alexandre. Albino Almeida, como é que podemos analisar esta entrevista de Armando Vara, que pode cumprir pena de prisão a qualquer momento? Antes de mais, uma saudação a todas e a todos que têm a possibilidade de nos ver e ouvir. Bom, aparentemente Armando Vara só tem razão numa coisa, na minha opinião. É extraordinário, primeiro, que deu uma entrevista à TVI, mas eu acho que a TVI tem boas razões para conceder este espaço-tempo a Armando Vara, porque no outro canal da TVI, TVI 24, tem programas especializados em, usando processos, digamos, partes de processos que deviam estar em segredo de justiça, em condenar estas pessoas mesmo antes dos tribunais o fazer. Portanto, há muito tempo que Vara estava condenado e só tenho pena. Eu conheci Armando Vara, sei que é uma pessoa generosa, que é, como qualquer transmontano, é uma pessoa muito disponível para ajudar os outros. Portanto, condenar Armando Vara por tráfico de influências é não saber o que é um transmontano e, portanto, acho que ele aí teria boas razões em devido tempo, acho que o tentou fazer, para dizer o que disse agora do juiz. Se o juiz lhe pediu ajuda para ser o presidente dos serviços de investigação da República, acho que se ele não fez na altura, não tomou boa nota e não fez nenhuma participação ao Ministério Público, terá andado mal Armando Vara também. Mas é o que eu digo, ele é seguramente uma pessoa como o bom transmontano, que se preocupa com os outros e muito disponível para os outros e muito solidário. Isto dito, penso que Armando Vara enfileira no grupo daqueles que por 6 euros têm uma pena de prisão efetiva. Quer dizer, ainda há dias soubemos que uma pessoa em Braga roubou 6 euros e foi condenado a pelo menos 2 anos de cadeia, a prisão efetiva, e Armando Vara é aparentemente, sem nenhuma prova de que terá recebido 25 mil euros, o que, aliás, face a outros montantes é verdadeiramente uma bagatela. Nós estamos a pensar em Duarte Lima, estamos a pensar em Oliveira e Costa, estamos a pensar em Salgado, a quem aparentemente a Justiça ainda não conseguiu fazer justiça, sendo que Salgado teve direito à prisão em casa com a deslocação de efetivos para o proteger também. E por isso eu diria que a Justiça portuguesa vive certamente um dos momentos mais atordoantes que eu conheço, uma vez que não há proporcionalidade nas penas em relação àquilo de que os condenados estão acusados e de que supostamente até nem haverá uma prova robusta, haverá uma convicção. Portanto, estamos a assistir também no país a um julgamento por convicção, o que nos remete para a possibilidade de termos juízes mais ao centro a condenar para a direita e para a esquerda, juízes mais à esquerda a condenar para a direita e juízes à direita, a maioria a condenar para a esquerda. E, portanto, eu diria que este caso de Armando Vara nos levanta sérias questões sobre a proporcionalidade do que é a justiça em Portugal. Independentemente de tudo mais, criticar um transmontano por tráfico de influências, ou seja, por pegar no telefone e dizer opá, tenho aqui um amigo com um problema, ajuda-me a resolvê-lo, acho isto verdadeiramente inacreditável, quando 2 semanas antes, ou 3 semanas antes, o mesmo Ministério Público fechou um inquérito por não conseguir receber dos Estados Unidos o proprietário de uma conta que aparentemente seria de uma pessoa que foi político também. Portanto, há aqui 2 pesos e 2 medidas e eu acho que isso é muito negativo e tenho pena que não haja um tribunal de apelo em Portugal só para estes casos em que pareça fundamentada a razão da desproporcionalidade da aplicação da justiça. E só isto. O resto, obviamente, não conheço o processo, não posso efetivamente dizer. Quero dar nota de que
De facto, o que é público do processo é tráfico de influências. E eu desconfio... São 3 crimes de tráfico Exatamente. de influências que Armando Vara foi então condenado a 5 anos de mas prisão supostamente efetiva. terá sido condenado por receber vantagem ilegítima disso. Ora, a maior parte das pessoas faz circular os dinheiros fora ou por empresas ou por outros meios que depois, não sendo possível seguir o dinheiro, não são condenados. Armando Vara diz que esse dinheiro nunca foi provado que estivesse estado ou que tivesse sido transferido ou de que ele tivesse beneficiado de 25 mil euros, o que torna, legítimo que nós que conhecemos o que ele bem acusado e conhecemos a pessoa, possamos dizer, desde logo transmontano, possamos dizer que a acusação não está fundada em bases robustas. Mas a verdade é que foi condenado. A verdade é que foi condenado. Não conseguiu provar que não... Pronto, mas mesmo que nós disséssemos que sim, que provou e tudo mais, quando vemos os milhares de milhões que estão envolvidos em que a Justiça não consegue chegar a condenação nenhuma, esta decisão parece enfileirar melhor com aquela que prendeu uma pessoa que roubou 6 euros. Albino Almeida, quando ouvimos aqui nesta entrevista de Armando Vara dizer e tecer aqui acusações ao juiz Carlos Alexandre, vemos cá aqui uma relação entre a política e a justiça? Indiscutível. Eu acho isso indiscutível. Como é que podemos olhar para estas acusações? Não precisamos de olhar para as acusações. Eu acho que a acusação é tardia e peca por ser já fora do tempo e parecer também ela própria uma vingança de alguém que sente que foi, vítima de uma vingança também. Mas não precisamos de ir muito longe, atravessamos o Atlântico, vamos ao Brasil, nosso país irmão, e vemos um juiz de um processo importantíssimo chegar a Ministro da Justiça e, portanto, não vale a pena negar as evidências. Já tínhamos visto o Di Pietro a meter as mãos pelos pés em Itália, já tínhamos visto como a política perseguiu o juiz Baltasar Garçom, que não foi sensível aos cantos de sereia. Eu diria que há uma atração mútua e normalmente é uma atração pelo abismo, quer para a justiça, quer para os políticos. Muito bem. Albino Almeida, então aqui uma análise à entrevista de Armando Vara, condenado então a 5 anos de prisão efetiva por 3 crimes de tráfico de influências no âmbito do processo Face Oculta. Passamos ao próximo tema. Falamos do diferendo que existe então entre os bombeiros e o governo e no sábado, a Liga dos Bombeiros Portugueses deixou de enviar informação operacional aos comandos distritais de operações de socorro. Bom, em primeiro lugar, tudo aponta para uma decisão precipitada. Eu creio que os documentos que têm que ser aprovados em Conselho de Ministros para ir para a discussão pública não justificam uma tomada de posição como a Liga tomou. Liga que, aliás, está agora a ter problemas porque está a pressionar as corporações de bombeiros para procederem como quer, porque há muitas corporações de bombeiros que têm a noção de que, não estando em ligação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, podem ver os seus apoios, precisamente porque estavam em linha com a Associação Nacional de Proteção Civil, podem ver os seus apoios públicos reduzidos. E, portanto, está aqui criada uma situação muito complicada. Isto no âmbito de o Governo ter aprovado em Conselho de Ministros... No âmbito da medida que a Liga, deixe-me dizer... A proposta de alteração à lei orgânica da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Correto. A proposta de alteração tem que ser feita pelo Conselho de Ministros para vir para a discussão pública. Portanto, não estamos perante nenhuma pré-publicação da lei, nenhuma pré-aprovação da lei, estamos em discussão pública. E, portanto, houve aqui manifestamente uma prova de vida do Sr. Marta Soares. Eu não confundo o Sr. Marta Soares com os bombeiros, tenho muito respeito por ele, mas não confundo com os bombeiros e acho que, de facto, a idade dele aconselhava a que já não estivesse à frente de interesses tão importantes como este, até porque não está desmentido que ele tem um filho ligado às indústrias e ao comércio de produtos para incêndios. E, portanto, seria bom, já que estivemos a falar de tráfico de influências, seria bom que nós obrigássemos a que as pessoas que estão à frente de interesses, neste caso legítimos dos bombeiros, não tivessem nenhum tipo de compromisso com outro tipo de interesses que podem estar e que são legítimos. É perfeitamente legítimo que uma empresa se dedique, tenha como objetivo fabricar produtos para combater incêndios. O que não é normal é que essa pessoa seja filha do Presidente da Liga dos Bombeiros. Isso é que já me parece que é pouco normal. Albino Almeida, uma vez que fala então de Marta Soares, pergunto-lhe que perfil traça de Marta Soares? Uma pessoa que eu acho, sinceramente, como se viu no Sporting, que não tem propriamente, que é bombeiro desde 19 anos, mas foi ganhando um perfil de incendiário.
e, portanto, não estaria já, peço desculpa de eu dizer, conheço a pessoa, tenho estima por ele, mas acho que ele está desfasado no tempo, ou seja, criou aqui um espaço de mostrar que manda. E o país o que menos precisa hoje é de pessoas que tenham essa habilidade. Veja bem, à frente falaremos disso, Macron também parecia que mandava e ontem deixou de mandar, um bocadinho porque reconheceu erros. Eu acho que esta orientação que Marta Soares está a dar à Liga dos Bombeiros, aliás, vimos no Congresso que ele falava, e os bombeiros estavam alegremente nos seus telemóveis, portanto, estavam manifestamente atentos ao que ele estava a dizer. E, portanto, isto é preocupante. Sem embargo, de eu achar, e quero aqui dizer de forma muito veemente, que, na minha opinião, a Proteção Civil, eu já falei disso aqui, vou voltar a dizer, a Proteção Civil tem um papel específico que, do meu ponto de vista, tem que ser repensado. Já o disse aqui, há momentos em que eu sinto que a Proteção Civil está para os bombeiros como os chefes índios para uma tribo pequena. Portanto, eu acho que há mais chefes do que índios, acho que a Proteção Civil não pode ter, do meu ponto de vista, não pode ser ela própria, senão um comando coletivo de várias entidades que estão envolvidas na Proteção Civil. E, portanto, não me parece, honestamente, que o caminho seja criar na Proteção Civil uma espécie de dono disto tudo. Não creio que seja o caminho. E, desse ponto de vista, portanto, identifico-me com as preocupações dos bombeiros. Ou seja, agora, há matérias sobre as quais já aqui também falamos, não me parece que a Liga de Bombeiros possa interferir. Quando nós passamos, por exemplo, para níveis de socorro que envolvem vários municípios e tendo acabado os governos civis, aliás, por um governo de acordo do Dr. Marta Soares, é natural que agora não estejamos a pensar que acabaram os governos civis e só para os bombeiros é que fica a lógica dos governos civis. Eu diria que acho provável que possam ser autarquias, mas quando este sobe de patamar, ou seja, quando temos um incêndio que atravessa 3 municípios, é preciso perceber se existe uma entidade a meio que pode organizar melhor o socorro e, portanto, já não parece tão legítimo. Ou seja, eu gostaria de fazer este comentário lá para casa desta maneira muito clara. Há razões do lado do Governo para reorganizar, até porque está a basear do relatório de uma comissão de inquérito. Há razão do lado dos bombeiros para quererem preservar um espaço próprio que é o deles, porque são imprescindíveis aqui. Há, portanto, como disse o Presidente da República, a necessidade de mais diálogo. Não me parece é que tenha sido o Governo a cortar o diálogo. Não me parece. Acho que, de facto, houve um mostrar serviço da parte do Sr. Presidente da Liga, tão só. De que é que se queixam concretamente, de que é que se queixa a Liga dos Bombeiros Portugueses? Em primeiro lugar, segundo dizem, queixam-se de não terem um comando autónomo. E eu admito que tenham direito a um comando autónomo. Agora, os comandos autónomos que eu conheça nos bombeiros são os que decorrem dos seus próprios presidentes da direção e do comandante que lá está. Será tecnicamente impossível federar para um combate a um incêndio sem ter uma autoridade acima este tipo de organização dos bombeiros em que ninguém quer mexer. Portanto, como sabe, os bombeiros são voluntários, têm uma direção e têm um presidente. E o presidente tem um comando operacional no qual não mexe. Não tem competências para mexer nas ordens, por exemplo, do comandante. E por isso, eu diria que a preservação deste modelo organizacional dos bombeiros implica, na realidade, encontrar caminho para a articulação das várias corporações voluntárias, quando existam, por exemplo, catástrofes intermunicipais. E daí, uma das questões que eu acho que tem que ser muito bem pensada e tem que ser muito clara aos olhos de todos, mesmo até para, por exemplo, no caso da área metropolitana do Porto, se por acaso, por infelicidade, tivéssemos um evento que abrangesse 3 municípios da área metropolitana do Porto, é perfeitamente natural que o polo da ligação com outros poderes fosse o Presidente da área metropolitana do Porto, que terá alguém, não é, a seu lado, que saberá reunir os meios todos disponíveis na área metropolitana em primeira mão para atacar esses sinistros. Portanto, eu diria que isto precisa ser muito bem explicado também aos portugueses. E quero acreditar que a experiência do Dr. Marta Soares, nas entrevistas que eu vi, fala fugir às questões de fundo. Quando os jornalistas perguntam, como a Helena perguntou, ele foge para
digamos, fedibés, como por exemplo dizer, nós recebemos do governo, a única coisa que recebemos do governo foi as visitas aos museus. Ora, acontece que as visitas aos museus, e bem, faziam parte de uma reivindicação social, de várias questões sociais, que os próprios bombeiros tinham proposto. Portanto, Albino Almeida, de facto, também, para além de tudo aquilo que o Albino já referiu, de facto, a Liga Portuguesa dos Bombeiros, a Liga dos Bombeiros Portugueses, classifica a proposta do Governo desta alteração como desajustada da realidade do país. Pronto, eu só tenho duas coisas a dizer. Ou provam o que dizem, ou de facto estão a mentir. Porque eu não acredito que a comissão na qual o Governo se está a basear para fazer estas reformas estivesse, ela que foi nomeada e ninguém a contestou, esteja fora da realidade do país, uma vez que andou a investigar os incêndios no local próprio. Portanto, não acredito, honestamente, tenham que dizer a Comissão prevê isto e o Governo está a prever aquilo. Ora, era por isso que eu lhe estava a dizer, o Dr. Marta Soares tem fugido destas questões, apontando ao lado, fazendo manobras de diversão, não é? Como esta, por exemplo, dos museus. E eu acho que há um déficit de informação. Não duvido que haja do Governo, e acho que há, mas, explicando até a proposta que está em discussão pública, mas com franqueza, não tenho visto da parte do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros nenhuma clareza meridiana do tipo dizer a Comissão propôs isto, nós estamos de acordo, e o Governo propôs aquilo e nós não estamos de acordo. Não vi ele fazer isto com esta meridiana clareza, portanto desconfio. Muito bem. Albino Almeida, passamos então ao próximo tema, depois de analisarmos então digamos assim, as queixas da Liga dos Bombeiros Portugueses relativamente então aqui a uma alteração à Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a proposta então de alteração à Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Albino Almeida, falamos agora do PSD. Rui Rio diz não compreender salário mínimo diferente entre o setor privado e o setor público. Como é que podemos encarar esta reação de Rui Rio à proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano? Vamos lá ver. Relativamente ao salário mínimo. Rui Rio é um economista e o que aconteceu ontem em França é que, por exemplo, Macron vai dar mais 100 euros aos trabalhadores franceses num determinado nível salarial, abaixo de 2.000 euros de salário. Mas há uma coisa que Macron disse, é o Estado que vai pôr isso, as empresas não sofrem com isto. Eu não sei o que é que o Dr. Rui Rio pensa da concertação social, mas até há pouco tempo a posição do PSD era que a concertação social tinha que ser ouvida. Ora, peço desculpa, a concertação social é da concertação social que sai uma recusa dos patrões em aumentar o salário mínimo acima de 600 euros. Primeiro, porque dizem que a economia está a arrefecer, o que não deixa de ser um pouco verdade em todo o mundo, e, em segundo, e há um pânico terrível com o Brexit, e em segundo lugar, porque querem compensações fiscais para poderem aumentar o salário, ou seja, na prática o que os patrões portugueses querem para garantir 635 euros é que o Estado paga, através de benefício fiscal ou de outra maneira qualquer. Portanto, aquilo que eu digo é, se o Dr. Rui Rio acha, e eu acho, que o Governo devia chegar à concertação social e impor um salário igual em público e em privado, também tenho a consciência de que ou nós achamos que a concertação social é concertação social, ou então não vale a pena estar às segundas, quartas e sextas a dizer que não ouvem a concertação social e às terças, quintas e sábados a pôr em causa aquilo que a concertação social diz. Eu tenho dito, a propósito disto, que o mal do país é não termos empresários, termos só patrões. E, portanto, admito que muitas empresas tenham dificuldades. Muitas empresas onde existe um patrão, e eu nem chamaria trabalhadores, mas colaboradores daquele patrão, que seja difícil pagar 635 euros. Mas, na verdade, o que acontece é que aqui esse é o patamar mínimo. Ora, na função pública, os 635 euros é o patamar mínimo em que vão ficar obrigatoriamente todas as pessoas durante um ano ou mais. Depende da política que o Governo tiver para a função pública. Isto dito, é paradoxal, portanto, que o Dr. Rui Rio faça não perceba, ele que tem obrigação de perceber porque é um economista com pergaminhos, e, por outro lado, eu estranho que o Governo chame salário mínimo nacional a uma coisa que é diferente para toda a nação. Por isso diria também que há aqui metade da razão de cada lado. Tem o Dr. Rui Rio uma parte da razão que perde quando esquece que isto vem da concertação social que o partido... Deverá haver um salário mínimo igual
Quer para o setor Se público, for só o quer para o setor privado. A pergunta está muito bem feita. Se for só o salário mínimo, ele pode ser diferente conforme os setores, porque uns podem mais e outros podem menos. Agora, se for salário mínimo nacional, estamos perante uma incongruência, indiscutivelmente. Então, Rui Rio acaba aqui também Sim, se estivéssemos aqui numa daquelas máquinas da verdade, no final, Rui Rio, se disser isto, tem razão. Acaba por ter razão neste descontentamento. Ou seja, é semântica, percebe o que eu quero dizer? Exatamente. Se é nacional, não pode ser diferente. Albino Almeida, há pouco, e é antes de passarmos ao próximo tema, o próximo tema está diretamente relacionado com a greve dos enfermeiros. Antes de passarmos a este tema, há pouco falava precisamente de Macron, que aumentou o salário mínimo nacional em França em 100 euros. A questão que lhe coloco para é salários para abaixo salários de abaixo de 2.000 2.000 euros. euros. Atenção a isto, porque parece outra Albino, coisa. Esta decisão de Macron vem na sequência do protesto dos coletes amarelos, tal como ficou conhecido e que de facto tem sido recorrente e que tem, digamos assim, centrado as suas forças em Paris. Albino Almeida, é uma reação a esta contestação, mas é uma reação suficiente por parte de Macron? Irá esta reação de Macron parar esta contestação dos chamados coletes amarelos? A França tem uma tradição de revoluções. Uma coisa já sabemos, a economia francesa deixou de crescer e está em risco de atingir metas absolutamente miseráveis que já tinha, ou seja, um crescimento francês era já muito baixo, e o que está aqui em causa nos coletes amarelos, do meu ponto de vista, é a desigualdade com que o crescimento da economia, ainda que anémico, é distribuído. Supostamente ele é distribuído sempre a favor dos mesmos, e isso é uma matéria sobre a qual todos temos que prestar atenção, porque decorre do modelo europeu este tipo de situação, ou seja, ainda hoje os jornais traziam a grelha salarial a partir de diretores neste país, estamos a falar de 20 vezes mais o salário mínimo nacional. E isso é absolutamente atordoante. Ou seja, as pessoas começam a olhar umas para as outras numa lógica de inimigos, o que é muito mau. Portanto, eu diria que aquilo que Macron fez em França foi uma chamada correção de desvios absolutamente exagerados. A saber, ele comprou uma guerra, não foi uma guerra por querer colocar impostos, foi uma guerra por querer fazer a transição energética. Ele queria aumentar o gasóleo justamente para forçar a mudança de utilização desse combustível que dá cabo do nosso ambiente. E, portanto, mais uma vez, e neste caso em concreto, as pessoas aqui sim não estão preocupadas com o futuro, no sentido em que o futuro é também o ar que se respira, hoje. O futuro é o ar que se respira hoje. E, portanto, aparentemente há aqui um equívoco na forma. Um caminho que seria bom para todos foi feito de forma atordoante. E aquilo que me parece evidente é que Macron terá explicado mal para onde é que ia um aumento dos impostos do gasóleo, porque provavelmente se tivesse dito que ia dar condições aos franceses para terem transportes gratuitos, por exemplo, transportes públicos gratuitos, as pessoas deveriam entrar-lhes em casa um valor grande de forma real e duradoura. Porque este salário mínimo francês, para os salários com menos de 2.000 euros, vai ser pago, como eu disse há pedaço, pelo erário público. Portanto, a diferença não vão ser as empresas a suportar. O que quer dizer... Muito rapidamente. Quer dizer que ele se viu obrigado a garantir uma baixa de salários em muitas profissões que estão a ganhar mais, ou uma espécie de Robin dos Bosques. Ele agora, para calmar os ânimos todos, vai cobrar mais aos que ganham mais. Se chega ou não, não sei, porque a França tem uma tradição típica de ter revoluções em vez de transformações tranquilas. Muito bem. Isto vem então na sequência também aqui da reação de Rui Rio de não compreender o salário mínimo diferente entre setor público mas e são privado. realidades diferentes, está bem? Porque Rui Rio ainda não explicou, se fosse governo, o que é que teria feito? Se estaria para o ano a devolver 1/4 daquilo que foi cortado aos trabalhadores por causa da Troika. E isso é que era preciso que o Rui Rio dissesse primeiro, porque estamos a falar de aumentos efetivos e de um governo que recompôs o rendimento das pessoas. Não estamos a falar da mesma realidade francesa. Deixamos então aqui também esse repto, uma resposta então também a essa sua questão. Passamos ao próximo tema. Falamos das misericórdias que se dizem então disponíveis para realizar cirurgias que foram adiadas na sequência da greve dos enfermeiros. Vamos ver,
Muito rapidamente, As Albino. misericórdias são entidades onde os médicos e os enfermeiros fazem um gancho. Lá para casa toda a gente sabe o que é um gancho, é um biscate, é uma espécie de segundo emprego. E, portanto, seria paradoxal que os enfermeiros estivessem a fazer greve no seu posto de trabalho, para o qual arranjaram, aliás, um fundo por causa da perda salarial, para depois as fazerem no sistema privado. Eu nem sequer quero entrar por aí, porque entendo que o país convive mal com esta realidade. Eu sou do tempo em que o Hospital de Gaia era o Hospital da Misericórdia e funcionou à medida das necessidades. Eu hoje vejo uma lei nacional, uma lei do Serviço Nacional de Saúde, a pôr em causa o valor que se paga aos hospitais privados. E, portanto, nós temos que nos entender de uma vez por todas no caminho que vamos seguir. Ou obrigamos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, pagando-lhes melhor, a não poderem ter mais nenhum emprego que não seja estarem no Serviço Nacional de Saúde, ou então é melhor admitir que eles andam de um lado para o outro e subsidiariamente ter os dois sistemas a funcionar. Um para, por exemplo, cirurgias mais complicadas e outro para cirurgias mais brandas, que podem ser resolvidas com maior brevidade. Por outro lado, o Governo já ensaiou, dentro do Sistema Nacional de Saúde, um modelo de tipo privado, que é premiar em função da produtividade, que é os famosos CIGIC, que são as recuperações de cirurgia. Portanto, dentro do privado, um médico queira ao sábado e ao domingo trabalhar ganhando muito mais à hora do que ganha no resto da semana, pode no hospital recuperar as listas de cirurgia. Portanto, há aqui, de facto, perplexidades que para mim, como cidadão, me atravessam. Eu espero, sinceramente, que aquilo que devia ser uma frase a estar investigada pelo Ministério Público, que é a senhora bastonária da Ordem, que eu acho mais, desculpem-me a expressão da minha tristeza, mas é mais uma bastionária da Ordem dos Enfermeiros ter dito que estarão a morrer pessoas por causa da greve. Eu acho que isto devia ter uma investigação do Ministério Público, porque isto é alarme social e das duas uma, ou é verdade e é crime, ou não é verdade e então a senhora bastionária da Ordem devia estar a ser investigada nesta altura. Muito bem, Albino Almeida, passamos ao próximo tema, estamos a ficar com o tempo contado. Passamos à política internacional. Muito rapidamente pergunto-lhe, Theresa May e o futuro do Brexit. Bom, Terá também Theresa May futuro? Sim. Theresa May e o Brexit estão ligados entre si. Digamos que a senhora é casada, pelos vistos tem algum jeito de dança com alguma maleabilidade da Ianca, como se viu no Congresso do Partido Conservador, mas vai ter que dar muito mais voltas, vai ter que ter muito mais flexibilidade para resolver um problema em que ela se meteu. Ou seja, mas que não é fácil para quem está contra ela também, deixe-me dizer-lhes com toda a franqueza, porque... Terá que haver eleições antecipadas? Eu penso que sim, e com um projeto muito claro do que se quer para o Reino Unido, porque o que eu acredito é que o líder trabalhista Jeremy Corbyn tem um problema, porque ele não está a assumir neste momento, porque não lhe interessa, que ele acha que a Inglaterra é viável fora do euro. Ora, tudo aponta para que não é. Para a Inglaterra estar fora no euro, tem que passar por este momentoso problema que a senhora May não está a conseguir resolver. E porquê é que não está a conseguir resolver? Porque os estudos económicos apontam para uma perda brutal da economia inglesa, aliás já visível na desvalorização de 15% da Libra, apontam para uma queda brutal, com consequências para toda a Europa. Portanto, eu também não estou a ver como é que a Europa está a dizer assim de peito feito, nós não vamos negociar nada, não. Há ali um problema chamado Escócia. Há ali um problema chamado Temos Irlanda. meio minuto, Albino Almeida. Em meio minuto vamos dizer. E, portanto, eu diria que não é só o Brexit que pode matar a senhora May. O Brexit pode matar toda a Europa como nós a conhecemos, com consequências muito nefastas para todos nós. Já estamos a senti-lo em muitas áreas. Uma libra que vale 15% menos, viu o vinho do Porto que sai aqui de Gaia aumentar 15% sem os homens de Gaia ganharem mais um cêntimo sequer. Muito bem, Albino Almeida, Obrigado. Terminamos hoje muito rapidamente a falar de Theresa May e o futuro. Cá voltaremos, suponho. Do futuro Cá do Brexit voltaremos, e da vai ser Theresa tema May. dos próximos dias. Exatamente, voltaremos certamente Obrigado. a este tema na próxima semana, também aqui para percebermos de que forma então é que Theresa May irá dar seguimento ou não ao Brexit. Albino Almeida, Obrigado. muito obrigada, voltamos Obrigado, a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.